Boa noite, famílias. Eu sou Júnior, terapeuta, pós-graduado em saúde mental. Hoje é mais uma quarta-feira, dia 6 de março de 2004. Hoje é um dia especial aí, né? Comemorando o aniversário do meu pai, Júnior Buranello. Pai, parabéns, tá? Obrigado por você ter esse pai maravilhoso. Te amo demais. Obrigado porque você sempre foi um pai que nunca desistiu de mim, sempre lutou. E graças a Deus funcionou, né, pai? Junto com a minha mãe. Então, Deus abençoe você nesse dia, que tenha muita saúde. Bom, paizinho. E famílias, vamos lá, né? Sempre lembrando para vocês, familiares, que compartilhem nos grupos de Amor Exigente, mande lá, né, nos grupos que você tem conhecimento, nos grupos que você acompanha, manda lá no WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp de famílias, tá bom? E também reforçando, né, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, tá? Também tem lá as minhas redes sociais aí do Instagram, Eu Quero Viver, tá bom? É um projeto, né, de vida, é uma escolha minha, eu quero viver. Seja uma escolha de você também que sofre com a dependência química, luta contra a adicção, luta contra os comportamentos institucionais, aquilo que destrói a sua vida, sua família, né? E também tem lá no TikTok, né, o Júnior Buranello 83. Tem inúmeros vídeos lá que falam sobre dependência química, que falam sobre a doença, a composição neurológica, a ação da substância, como ela ganha acesso ao nosso sistema nervoso. É nível para você entender sobre a doença, para bater na doença e entender os padrões de comportamento. Tá bom? Bora lá então, né? Terceiro princípio básico do amor exigente. Nós entramos na primeira semana no enfoque eu, e esse princípio nos remete a falar sobre o princípio básico protetor, sobre proteção. E ele enfatiza sobre os recursos são limitados, ou seja, precisamos defender, precisamos proteger os meus recursos. E quais são os meus recursos, Júnior? Recurso emocional, financeiro ou psicológico. Eu preciso entender o que realmente, para mim, é importante dentro dos limites, da imposição de limites. Nós que trabalhamos, eu trabalho bastante com famílias, percebemos esses quadros, dessa quebra de limite, no qual as famílias elas vão adquirindo um quadro emocional tão negativo, no qual as mães elas vão aceitando coisas. Falo de mães porque é a grande maioria, mas temos as esposas também, pais, que sofrem por conta dessa codependência emocional que ela tem em cima do filho e tenta fazer por ele aquilo que ele não consegue fazer, ou seja, nesse intuito de falar desse princípio, desprotegendo, invadindo os seus limites, desconstruindo as barreiras do que ela entende ser o certo, para deixar com que esse filho permaneça dentro ali do seu mundinho. Não mexe com ele não, tadinho. Não vamos falar alto, não vamos impor limites, não vamos impor condição. Se você fizer isso, vai ser assim. Não, é tudo com o intuito de vamos mexer com quem está quieto. Mas, na verdade, isso a gente entende que não ajuda, não auxilia, não dá suporte, não é uma ajuda consistente nem correta. Então, vamos lá. Eu gostaria de ler essa pequena frase aqui, esse pequeno que diz tudo sobre esse princípio protetor. Presta bem atenção, olha lá. Os limites que você impõe não precisam fazer sentido para outros. A individualidade das suas escolhas deve fazer sentido apenas para você. Ou seja, tem tudo a ver sobre proteger os seus limites. Respeitar as suas crenças, o que você acredita ser certo. Você muitas vezes tem se anulado. E quando diz abaixo de respeitar os seus recursos, respeitar os seus limites, olha lá, os meus limites são meus, quem estabelece sou eu. Mas aí entra na codependência. Quantas vezes você familiar começa a desfazer daquilo que você acreditava, sabe? Você tinha tudo aqui, você tinha um plano de ação, você construiu uma ideia em cima de como você entende ser coerente, ser correto, o seu plano de ação sobre família, da construção de família, dos limites que você tem que impor aos filhos. E aí, com a dependência desse filho, você começa a fazer o quê? Desconstruir essa ideia, aceitando algumas imposições do dependente químico e se anulando para que você resolva
ou tente diminuir, né, a sensação de culpa que você vive por esse filho não conseguir sair desse universo do mundo de drogas. As decisões são dele, já falamos isso outras vezes. As escolhas são deles e a responsabilidade é de todo mundo. É isso que acontece. As escolhas são minhas, né? As decisões são minhas, mas na hora que dá ruim, eu quero dividir com todo mundo. E aí você não se respeita. Você continua, mais uma vez, abandonando as suas ideias, abandonando a si mesmo para viver a responsabilidade do que o outro não faz por ele. Entende? Você consegue entender isso, mãezinha? Você consegue entender isso, pai? É que você continua, né, abandonando-se aquilo que você entende ser correto, desprotegendo dos seus limites, das suas imposições. Olha que interessante que diz abaixo aqui. Uma vez estabelecidos, precisam ser respeitados. Eu vejo isso, né, constantemente. As pessoas, elas dói ouvir. Eu atendo bastante famílias. E aí tem muitas famílias que, quando você vai fazer um atendimento, ela não quer ouvir. Na verdade, não é que ela não quer ouvir, é que dói ouvir. Quando você diz algo que diz muito sobre o que ela está vivendo, na hora que bate lá dentro, lá no mapinha do coração, né, atinge realmente na doença, porque ela sabe que ela precisa se impor, ela sabe que ela precisa dizer não, ela sabe que ela precisa estabelecer limites. O amor, ele precisa ser amadurecido. Nesse processo da codependência, quando você não amadurece o verdadeiro sentido do amor, você acaba transformando isso numa obsessão, você fica obcecado pelo outro. Tem os mesmos comportamentos obsessivos que esse dependente químico tem na substância, você fica obcecado por ele, tentando fazer por ele aquilo que é a responsabilidade dele. Aí você vai, né, se desprotegendo materialmente, emocionalmente, fisicamente. Mães que não conseguem mais dormir, mães que abandonam o trabalho para ficar cuidando do filho, isso não é ajuda. Ou você acha que, se ele tiver a decisão de usar, a senhora em casa não vai segurar ele? Não vai. Ainda mais hoje nesse mundo, qual o traficante vai levar a droga na porta da casa das pessoas, não vai conseguir segurar. Então entenda que esse posicionamento precisa ser estabelecido. É uma fala até da minha mãe, ela já falou isso até nos grupos que a gente tem ali, no Visão e Esperança, em Amor Exigente também. Quando o seu não for não, não diga. Quando você não tiver certeza do seu não, até que você tenha certeza do que você vai dizer. Até que você tenha certeza dessa imposição de limites. Para que você realmente consiga persistir na sua fala. Né? Você ser correto, coerente, assertivo. Não. Não é não. Se você abre, se você fala o não com a possibilidade de virar sim, você vai estar demonstrando para o outro fraqueza. E para o dependente químico, o que ele mais espera de você é fraqueza. Para que você tenha fraqueza, porque ele sabe mapear perfeitamente o seu coração, chegar profundo, e ainda você, mãe, vai começar a se sentir até culpada daquilo que ele não faz. E ainda fala aqui dentro desse enfoque da semana, fala assim, pagando dívida de traficante, né, resolvendo o problema, ele abandona o emprego e você, né, assume as contas dele. Quantas mães fazem isso? Quantas mães fazem isso? Ele não. Mãe até esposa, né? Júnior, ele não consegue ficar no emprego nenhum. É muito difícil para ele. Difícil entender que esse comportamento é dentro da imaturidade emocional. Fala muito sobre a doença, tá? Um dos padrões de comportamento do dependente químico é não assumir compromisso, não assumir responsabilidade sobre as suas ações. Ou seja, ele vive dentro de um contexto, de um processo de imaturidade emocional tão grande que aí ele deixa para você fazer. Ele sabe por que ele assume, né, posições de risco e talvez ele sabe que vai dar ruim. Por quê? Porque ele sabe que ali na frente vai ter alguém para fazer por ele. E quando a gente fala nesse princípio protetor, é sobre isso. Se proteja, amadureça, tome, né, posicionamentos bem assertivos, comece a não aceitar mais situações que anulam os seus sentimentos, que ultrapassem os limites das suas emoções, da sua coerência, dos seus pensamentos racionais. Não aceite mais qualquer coisa. Né? Avalie, conheça os seus próprios limites emocionais. Sabe que é muito importante dizer sobre isso, porque as famílias, as mães, principalmente, elas vão entrando no contexto, num processo de tão depressivo,
E todos os limites emocionais dela, né, vão ficando para terceiro, segunda, terceira opção. O que realmente vale para ela é se o filho dela está bem. Ou dependência. Crise, características, né, bem presentes na codependência emocional. Ela quer fazer pelo outro aquilo que ele não consegue fazer. Então ela se desprotege, fica mal, deixa de ir no salão, não toma, não se cuida mais, não sai mais com os amigos, não vai mais na igreja, fica lá dentro do quarto sofrendo. Só fica bem se o filho estiver em casa. É ali, tomou banho, jantou, tá assistindo o filminho, aí ela fica bem. Se ele sair para rua, ixi, Maria. Então, volte a fazer essa reflexão. O amor, sim, precisa ser amadurecido, você precisa entender dos limites desse amor, não passa mais por outro aquilo que são responsabilidade dele. Reforço dentro desse princípio. É o enfoque da semana. Proteger a si mesmo. Os recursos são limitados. E você precisa cuidar de você, emocionalmente falando, fisicamente falando. Não deixe de se alimentar porque o seu filho está usando droga. Você precisa cuidar de você. É difícil, né? Eu sei, nós sabemos, nós trabalhamos com isso. É difícil você falar para uma mãe. Você precisa cuidar de você. Se ele não quiser mudar, mas uma mãe ela vai tentar fazer tudo por ele, mas entenda que esse é um dos princípios da codependência que você precisa entender. Você não pode fazer por outro aquilo que ele precisa. Amadureça essa ideia na sua mente. Busque sempre essas informações, busque conhecer sobre os padrões de comportamento da doença, busque ajuda para você poder falar, partilhar, né? Expor as suas dores, expor aquilo que te incomoda tanto, expor aquilo que está tão difícil para você viver dentro desse processo, porque talvez o seu filho mude, talvez não mude, mas você precisa amadurecer para que o seu amor, o seu sim seja sim e o seu não seja não. Desejo a vocês uma ótima noite, uma excelente noite. Que Deus abençoe mais uma vez, Pai. Parabéns. Pessoal, manda aqui, se inscreve no canal, manda as suas perguntas, tire suas dúvidas. Entre lá no Instagram, Eu Quero Viver, do Júnior Buranello, terapeuta, pós-graduado em saúde mental. Glória a Deus. O objetivo desses vídeos é realmente ajudar vocês familiares. É que vocês realmente busquem uma nova vida, amadurecimento emocional, buscando mudança sempre de padrão de comportamento, para que você realmente viva uma nova vida. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.